Samuca veio lá de Guarulhos, como se fosse longe, né? Está tão pertinho, né? Para estar aqui com a gente. Samuca é uma bênção, sempre foi, sempre será, pela graça de Deus, né? Como o André falou, nós andamos juntos e temos uma alegria muito grande. Então queremos te honrar, mano, e orar por você, para receber aquilo que o Pai tem depositado no seu coração. Assim como a gente ouviu do André, vamos ouvir de você também. Estenda suas mãos aqui para o Samuca, gente. Pai, nós, em continuação, Pai, essa tão doce presença sua que está neste lugar. Nós continuamos a te honrar, Pai, e pedimos que o teu Espírito Santo ministre especificamente agora ao nosso coração, através do Samuca, Pai. Que o Senhor conceda ainda mais graça, sabedoria, amor, clareza e ousadia, para que nós possamos ser convencidos pela tua palavra, assim como fomos pelo André na primeira parte, e continuemos a ser transformados quando estamos na tua presença, Pai. Faz isso em nós, ao término do nosso encontro, para que nós possamos sair ainda mais convictos do nosso chamado e da nossa identidade para marcarmos a nossa geração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Rafa, coloca um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. Boa noite, galera. Quem está feliz aqui nessa noite? Aleluia. Gente, que maravilhoso estar aqui. E de fato, estou em casa, estou com a minha família aqui, porque nós criamos expectativas para estar num encontro como esse. Como Deus, Ele valoriza, Ele ama a unidade. Quando nós estamos juntos, reunidos no nome de Jesus, Ele pode fazer grandes coisas. E não é diferente do que Ele já está fazendo entre nós, né? Quem não me conhece aqui? Quem não me conhece, levanta a mão. Então eu queria dizer para vocês não perderam nada, tá, irmãos? Então era só isso que eu queria falar mesmo. Mas é uma alegria a gente poder ser uma família. Então é muito bom. Como a gente teve aí uma pandemia, tantas coisas, a gente vinha de um encontrão, como falamos, né? E nós sentamos muitas vezes à mesa junto com esses amigos. Estive com vocês, recente que é Atibaia, algumas outras Bragança, enfim. É uma alegria nós estarmos juntos. Eu quero deixar aqui o abraço da minha esposa, Gabi. Estamos casados há 13 anos, como eu falei. Se eu casei, vocês também vão casar em nome de Jesus. Queria deixar essa profecia muito forte no teu coração. Amém? Quem recebeu aqui, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Esse é o primeiro passo de fé. Amém, irmãos? Então, estou casado há 13 anos, 4 anos namorando com a Gabi. E hoje nós temos 3 filhos. Davi Luca tem 7 anos, Maria Luísa tem 3 e a Sara Micaela tem 4 meses. Fofinha, a gente fica ali babando e mordendo ela o tempo todo. E eles não puderam estar aqui, estão atendendo outra agenda. Hoje a gente está tendo Magla também, mas para mim é uma honra poder estar aqui hoje, né, com vocês. Eu falo que meus filhos são igual aos anjos dos céus. Eles vivem subindo e descendo sofá, armário, tudo. Vocês não fazem ideia o que é uma pandemia, irmãos. Nós passamos ali 30 dias, eu com Covid em casa, e meus filhos ali adorando a Deus, igual os anjos. A gente ficou ali num tempo maravilhoso. Gente, eu tenho muitas experiências boas para contar para vocês, amém? Então, é isso. Em cima disso, eu queria trazer aqui nessa noite, para nós juntos, eu creio que aquilo que o Senhor fez aqui, já é algo muito poderoso, desde quando consegui pegar ali quase da metade para o final, justamente porque estava vindo de lá, de algumas agendas, mas sendo abençoado aqui pelo André. Quantos foram abençoados aqui nessa tarde? Porque realmente a palavra de Deus trazendo sobre unidade, eu vejo primeiramente que Jesus, quando ele orou, né, em João 17, sobre unidade, nós entendemos que nós só podemos ser um por causa da glória de Deus. Fala, Ele repartiu a sua glória conosco para que a gente possa ser um. Eu creio que a unidade ela é fruto da glória de Deus. Por vezes a gente tenta ser uma igreja, né, por meio dos relacionamentos, praticar a unidade. A unidade ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Nós já estamos hoje, temos acesso a essa unidade, é possível nós vivermos a unidade. Agora, é muito importante a gente entender que a unidade não é fruto do esforço humano, a unidade é fruto da graça de Deus, irmãos. Por causa de Jesus, nós estamos aqui, Ele diz que é a glória de Deus, quando Ele deu a nós podemos ser um. Você e a sua célula, você e seus amigos,
você e seus pastores, seus líderes, nós como igreja do Senhor nessa cidade, nas nossas cidades, só podemos ser um, porque a glória de Deus está entre nós. Quantos creem nisso aí? Dão glória a Deus. E nós precisamos valorizar a glória de Deus. Nós precisamos valorizar a glória de Deus todos os dias. E eu queria falar hoje algo voltado para a unidade com o coração de Deus. Nós sermos um com Cristo. Nós sermos um, primeiramente, com o relacionamento mais importante e prioritário da nossa vida, que é com Deus. Porque para a gente praticar tudo isso, que nós já experimentamos, as chaves espirituais que nós recebemos pelos princípios da palavra, nós precisamos entender que tudo isso começa em Deus. Nós queremos cada dia mais alcançar a plenitude. E como eu falei, Paulo, em Efésios 3, quando ele orou, ele fala, por causa dessa causa, eu não quero que vocês olhem para mim, para os meus sofrimentos, porque Paulo não passou só vitória não. Quem pensa que o evangelho é só vem para Jesus que você vai ter tudo, né? Pensando em matéria, a gente sabe que não é esse o evangelho, mas ele está dizendo, olha, eu não quero que vocês olhem para os meus sofrimentos, Paulo diz em Efésios 3, e desanimem, mas eu quero que vocês levem em consideração aquilo que eu tenho experimentado em Cristo. Por esta causa eu me coloco de joelhos e oro por vocês, para que vocês possam entender qual é a largura, o comprimento, a altura, né? A extensão do amor de Deus, para que todos vocês alcancem a plenitude de Deus. Nós vamos sair deste encontrão aqui, nós vamos sair deste MAG, eu creio que muito mais cheios da plenitude de Deus, conhecendo a plenitude ainda mais de Deus, irmãos. Eu creio que o que Deus vai fazer aqui nesses próximos minutos pode marcar a sua história para sempre. Isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com o André, com o Gustavo, isso não tem a ver com os pastores que estão aqui, isso tem a ver com uma decisão que você tem hoje. Isso tem a ver com algo que você está alimentando no teu coração. A gente pode chegar agora já no quase final deste encontro, já entendendo que Deus falou muito conosco, mas a gente pode colocar um pouco mais de fome aí no nosso espírito e falar, Senhor, eu creio que há coisas poderosas que Deus vai fazer comigo diante de escolhas que eu vou fazer nessa noite a Ti. Deus vai fazer ainda mais, porque Ele é maravilhoso. E eu quero falar de uma pessoa que tem me inspirado na Bíblia ao longo desses muitos anos, né? Além da área de pastoreamento, eu também sempre amei a área da adoração, né? A gente pôde ser formado nessa área também, como ministro na área de música, e estar aqui nessa noite eu posso honrá-lo também, além do pastor Ademar, mas a gente teve o privilégio de crescer junto com o pastor Ademar na nossa comunidade, mas também uma pessoa que lá na igreja em Guarulhos me inspirou muito. Quando eu era adolescente, foi esse homem que me deu as primeiras oportunidades, que nos ajudou tanto, nos deu várias broncas, irmãos, me ajudou muito a levar a sério o que é uma vida de adoração a Deus, além, obviamente, das principais referências da minha vida, que são meus pais, hoje meu irmão, né? Mas é o pastor Denilson que está ali. Eu queria que vocês louvassem a Deus pela vida dele, pastor Denilson em Campinas. Amém. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele, a gente viveu experiências incríveis com Deus. Eu queria falar sobre Davi, irmãos, queria falar um pouco sobre Davi, porque Davi realmente, eu queria deixar aqui algumas lições, assim, eu creio que 3 áreas que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Nós precisamos desenvolver um profundo espírito de excelência, nós precisamos desenvolver um profundo espírito de lealdade, e nós precisamos desenvolver um profundo espírito de devoção a Deus. Nós precisamos ser uma geração que alimente, se a gente alimentar esses 3 espíritos na nossa vida, eu creio que nós vamos avançar ainda mais. E eu vejo isso na vida de Davi. Queria começar falando aqui sobre Davi, onde alguns textos que eu quero que você profetize isso na tua vida também, já está aí. Então eu vou passar aqui, eu quero que você, já coloquei aqui no verdinho, agora sim. Eu quero que você coloque aí o seu nome, né, declarando nesses versículos, acho que ele está, isso, agora sim. Esse é um dos textos também que eu amo quando fala sobre Davi. Salmos 89, versículo 20, fala, achei Davi meu servo, ungiu com meu óleo santo. Você pode colocar no lugar
de Davi, você pode colocar o seu nome? Vamos falar bem alto? 1, 2, 3 e... Achei... Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Senhor. Não foi Davi que se promoveu, não foi Davi que se performou, mas ele foi encontrado por Deus, ele foi achado por Deus. Deixa eu perguntar uma coisa: há privilégio maior, meu irmão, do que um homem ou uma mulher que é encontrado por Deus, que é achado por Deus, sim ou não? Não importa aonde você esteja, não importa qual a sua função, não importa qual cidade, o seu destino, onde você nasceu, não importa qual a sua história, todo homem e mulher que é achado por Deus é um privilegiado. E nós fomos sim escolhidos por Deus. Para que você esteja aqui hoje, não é fruto apenas o fato de você um dia ter decidido em amar a Deus, mas a gente só está aqui porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele te encontrou, Ele me encontrou um dia. Eu estava completamente longe. E não importa se eu nasci num lar, como diz o berço evangélico, né? Vocês sabem onde compra berço evangélico? Eu nasci, essa expressão é interessante, é engraçado até o negócio. Berço evangélico, eu nasci, né, no lar cristão. Meus pais me ensinaram desde pequeno, mas não é o fato de eles terem me ensinado que eu já estava pronto. Eu precisei tomar as minhas decisões um dia. Eu precisei entender que o Senhor me escolheu. Ele não escolheu apenas o meu pai, que eu também era fruto e alvo do seu amor. E aos 12 anos eu me batizei. E logo depois eu fui batizado com o Espírito Santo, que foi a melhor experiência da minha vida. Quantos foram batizados com o Espírito Santo aqui? Pode dizer assim, não tem presente maior. Então nessa noite eu creio que o Espírito Santo ele vai ativar o nosso coração novamente. O Espírito Santo vai batizar pessoas nessa noite aqui, porque Ele está aqui entre nós, Ele está no nosso meio. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus bem forte aí. Amém? Glória a Deus. Aleluia, olha lá os pentecostais, é isso aí. E achei Davi, meu servo. Outro versículo também que me impacta muito, Atos 15:16. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Eu vou explicar um pouquinho depois esse versículo mais para o final. Esse outro versículo também de Atos 13:22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Irmãos, quando eu descobri esse versículo, eu aprendi esse versículo, na minha adolescência, estava tendo as minhas primeiras experiências com o Espírito Santo. Eu comecei a orar ao Senhor e falava: Senhor, eu vejo aqui na vida de Davi, se ele foi um homem segundo o seu coração, eu falava assim: Senhor, se Davi foi um homem segundo o seu coração, eu quero ser o primeiro. Eu orava assim. Eu achava que era questão de posição. Então eu orava: eu quero ser o primeiro. Mas um homem segundo, aquele que realmente Deus se agradou, que Deus amou, né? E eu creio que, falando sobre Deus fazer-nos um, nós precisamos hoje ser uma geração unida com o coração de Deus. Nós precisamos sair daqui decididos em ser uma geração, queridos, não apenas que entenda que Deus pode te usar. Quantos creem nisso? Deus pode te usar, mas mais do que Deus pode te usar, me usar, irmãos, nós precisamos estar alinhados com o coração de Deus, porque não é sobre o que Deus pode fazer através de mim. A obra de Deus nunca vai ser maior através de você do que em você. A obra de Deus é sempre maior em mim do que através de mim. E eu entendo quando isso acontece com Davi, Deus se agrada de nos encontrar todos os dias. Ele te ama, meu irmão. Ele te ama e Ele sabe que mais do que você hoje, Ele quer te usar na sua geração, para marcar a sua geração. Ele quer que você esteja alinhado com o coração de Deus. Sabe,
eu tenho visto poucas pessoas orando para entender o que está no coração de Deus. O que é que está no teu coração, Senhor? Todas as vezes que eu tentei ser muito afoito no chamado de Deus, eu errei, porque eu queria saber o que é que eu podia fazer, mas simplesmente por fazer, porque todo mundo estava fazendo. E é diferente quando nós oramos para saber o que está no coração de Deus. Irmãos, é diferente. Sim ou não? É diferente. Então eu vejo isso na vida de Davi. Primeira coisa que eu vejo é que duas características que Davi conseguiu conectar, né? Ele tinha duas características, e eu queria falar dessas características espirituais na nossa vida. Primeiro, a característica de um poeta e a característica de um guerreiro. O ser poeta não é porque você tem um dom, eu não sou poeta porque não tenho. O poeta, ele tem essa habilidade, né, de conseguir traduzir, né, as questões da vida, ele escrever isso de uma forma artística, né? Ele tem essa habilidade criativa. Eu não estou falando sobre essa habilidade criativa apenas. Tem pessoas que têm essa facilidade, outras pessoas não, somos diferentes. Mas o que eu estou falando é sobre uma característica espiritual. Como poeta, Davi, ele desenvolveu sensibilidade pelo Espírito Santo, em ouvir a voz de Deus. Como poeta, ele era um homem que, diante das noites que ele passava diante do Senhor, de noite ele era um poeta, durante o dia ele era um guerreiro. Nós precisamos ser uma geração que entenda que há algo em nós que o Senhor, ele quer trabalhar todos os dias. Primeiro, ele quer desenvolver o seu caráter em nós, e para isso nós precisamos estar no lugar que ele quer que nós estejamos. Sabe que o melhor lugar que você pode estar, teve uma vez que eu estava no Natal ali. Quando chega o Natal, você começa a ver lá os feeds, a galera viajando, gente postando foto. Quem já entrou em crise por você não ter conseguido viajar? Fala a verdade, irmão, senão Jesus está vendo. Levanta a mão aí, em nome de Jesus. Seja curado agora, em nome de Jesus. Eu também já, nossa, ninguém posta lá falando assim, confessando seus pecados nas redes, né? Todo mundo fala, olha, eu viajei, legal, beleza. Isso pode ser uma armadilha se a gente não está preparado, porque muitas vezes, se nós não estamos sendo poetas, eu digo, se nós não estamos no secreto com Deus, a gente acha que o melhor lugar é estar no lugar do outro, ou viver que o outro vive, e isso é o perigo da nossa geração, porque aí a gente não desenvolve um profundo espírito de excelência. Desenvolver um profundo espírito de excelência é saber quem eu sou em Cristo Jesus e estar no lugar que Ele quer que eu esteja. E o melhor lugar que eu e você podemos estar é diante dos pés de Jesus todos os dias. O Senhor me falou isso um dia, tranquilizou. Não é sobre você fazer planos para essa vida. É lógico que a gente vai desfrutar dessa vida, mas não é sobre os planos para essa vida, para encher os nossos olhos, nosso coração. Há pessoas que se movem pelas expectativas do que vai fazer, de agendas dia após dia, e não é sobre isso. Ele está falando sobre você estar no melhor lugar todos os dias. O melhor lugar todos os dias que nós podemos estar é aos pés do Senhor Jesus, irmãos. Eu posso parecer assim um pouco clichê do que eu estou falando, mas se nós entendermos isso como uma geração, sabe, que ama a Deus, como Davi, que ele desenvolveu um profundo espírito de excelência. Esse profundo espírito de excelência não é você achar que você não tem ainda alguma coisa, porque a gente vive numa crise, muitas vezes existencial. Quando eu tiver isso, eu serei feliz. Quando eu começar a namorar, aí sim eu vou conseguir cumprir o propósito de Deus. Eu vou estar ali, unido com o coração de Deus. Quando eu começar a trabalhar naquele lugar, aquele lugar que eu espero, se eu fizer aquela faculdade, enquanto eu não passar naquela faculdade, Deus. E a gente acha que nós vamos estar unidos com o coração de Deus quando nós alcançarmos alguns objetivos dessa vida. Nós ficamos procrastinando situações irreais na nossa mente, na nossa cabeça. Quando acontecer aquele dia, aí sim eu vou ser feliz, e na verdade não, irmãos. Você pode desenvolver um profundo espírito de excelência com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Você sabe quem foi a pessoa mais excelente na multiplicação dos pães e peixes? Não foram os discípulos, foi aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, foi isso. Ele foi excelente, porque ele fez aquilo que Deus chamou ele para fazer. Nós precisamos desenvolver um profundo espírito de excelência. E excelência, irmãos, não é sobre apenas... a gente almejar estar em novos lugares,
mas é a gente fazer o melhor com aquilo que Ele já colocou na nossa mão. Sabe, quando eu recebi um desafio para liderar uma célula, eu confesso que eu quase matei o meu líder. Porque antes de ele me desafiar para liderar uma célula, ele queria que eu facilitasse a célula, né? Trouxesse a palavra. Só que, para quem sofre de ansiedade, mais fácil que ele falasse comigo 1 hora antes do encontro. Porque aí já mata logo, acabou. Ele falou comigo 1 mês antes. Fiquei 1 mês pedindo para Deus levar ele para a glória. Brincadeira. Eu fiquei 1 mês. Mas posso falar real, queridos? Foi 1 mês que eu fui para o secreto. Eu lembro das minhas experiências com Deus daquele tempo até hoje. Como Jesus falou comigo nas madrugadas. Como Ele se revelou a mim. Como eu cresci em 1 mês que eu não tinha crescido em todos os outros anos. Como Ele começou a trazer clareza do meu propósito. Eu queria ser excelente para a minha célula. Eu queria desenvolver um espírito. Eu não queria qualquer coisa. Todas as vezes que nós entramos no ativismo, até hoje o Espírito Santo me lembra. Nós precisamos entregar o nosso melhor. O nosso melhor é aquilo que Ele já disponibilizou para nós. Nós temos um acesso a isso. Nós podemos viver isso todos os dias. Sim ou não, irmãos? A gente pode viver isso todo dia. E aquilo me fez realmente sonhar em liderar. Porque até então, eu não me via capaz. Como tímido que eu sou, eu não me via capaz. Mas o Senhor foi trabalhando essas coisas em mim, tirando os meus medos. Ele foi me trazendo promessas que eu já ouvia dos meus pais. Ele foi falando o que Ele queria construir em mim. E eu vejo que nós desenvolvemos um profundo espírito de excelência, justamente quando nós aprendermos a ser especialista com aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos e no lugar que nós estamos. Sabe, entrega o melhor que você pode para Deus aonde você já está, meu irmão. Seja o melhor funcionário na onde você trabalha. Você vai estar em unidade com Deus quando você entende que tudo que Ele coloca nas tuas mãos é para a glória dEle. Que tudo que Ele te dá é algo que nós temos como oportunidade para oferecer para Ele. Porque a unidade, ela só é conquistada pelo amor. Ela nasceu no amor. O amor é a razão e a causa pelo qual nós estamos aqui hoje, nessa noite. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, vai para lá. Você está aqui por quê? Por amor. Você veio aqui porque você ama. Imagina Deus olhando para mim e para você, não dignos do seu amor. Mas Ele entendeu, Ele amou você, Ele desejou amar. Agora entenda, o amor é a nossa causa. E a gente tem que entender que a entrega deve ser a nossa resposta. Nós devemos entregar tudo que nós temos. Entregar ao Senhor. Sabe, entregar os nossos sonhos, entregar o nosso futuro, entregar, sabe, as nossas habilidades. Quando o Senhor me trouxe essa aprender a ser especialista com a harpa, como um poeta de Deus, eu vejo que nós precisamos aprender a cada dia mais sermos uma geração que se desenvolve na especialidade de ouvir a Deus. A gente quer ser especialista em tanta coisa, e nós somos filhos que pouco sabemos sobre o nosso Pai, que pouco sabemos falar sobre quem é Jesus. Por quê? Porque nós precisamos ser especialistas em aprender a ouvir a voz de Deus. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Quando eu falo da harpa, eu falo sobre esse lugar de entrega. Eu falo sobre esse lugar onde o nosso coração é quebrantado todos os dias. Eu falo desse lugar onde todos os dias nós podemos confessar os nossos pecados, irmãos. Os pecados da nossa mente, do nosso coração, nas nossas atitudes. Eu falo desse lugar onde você não precisa performar, está entendendo? Eu falo desse lugar onde você não precisa ficar aí buscando palavras. Quantos já tentaram impressionar Deus orando?
Graças a Deus, o Gu é corajoso. Quem mais? Eu já. Você já não tentou impressionar Deus orando, não? Né? Eu tinha um pastor amigo nosso que ele começava toda a oração, a gente já sabia como ele ia começar. Ele falava assim: amuitíssimo Deus. Cara, aquilo ali subia o nível. Então não é sobre você buscar as melhores palavras. É lógico que nós precisamos desenvolver, no mesmo espírito da harpa aqui, temor a Deus. Deus é assim: e aí, cara, tudo bem? Deus não é qualquer pessoa, irmãos, entenda. Nós precisamos de temor a Deus, mas nós precisamos entender que com Ele nós precisamos construir liberdade, ter liberdade para abrir o nosso coração. Quem está entendendo isso, irmãos? Sabe, a estar diante dEle e falar, porque tem gente, por exemplo, que sabe falar das suas angústias, falam muito bem, falam: ai, Senhor, não estou bem, chora, abre o coração, mas às vezes das conquistas esquece. Ou vice-versa, tem gente assim que, sabe, na hora, quando está passando por um deserto, não fala. Então é isso que é desenvolver esse relacionamento para a gente andar em unidade com o coração de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos falar de tudo. E o tempo todo, por isso que a palavra de Deus fala, quando eu vejo na vida de Davi, eu vejo ele falando, não é à toa, irmãos, que dos 150 salmos, ele escreveu um pouquinho mais de 73 só. Daqueles salmos, quem já leu o salmo se identificou? Fala: nossa, parece que eu estou vivendo isso. Vá todo dia, você vai ler salmos, você vê ali a capacidade, a graça, a habilidade, né, do poeta de interpretar os desafios da vida, os cenários, né, os ambientes, a revelação de Deus diante até do sofrimento do homem, a capacidade que ele desenvolveu em Deus. Mas isso é fruto do que, irmãos? Isso é fruto do que? De você se tornar um especialista. A gente precisa cada dia mais, com tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Se nós queremos ser uma igreja, nós precisamos ser especialistas em alcançar aqueles que estão perdidos. Nós precisamos ser especialistas, porque isso vai nos trazendo o quê? Excelência. Nós estamos comprometidos com a excelência, porque Deus é excelente, o seu reino é excelente. Sabe, não deve ser, a régua ela não deve ser aqui, ela deve ser aqui. Se a gente fala assim: eu amo cantar e tocar para Deus, que é para Deus, né? Então eu toco, então vamos lá, vamos cantar lá e tocar. Não, tem que ser aqui, irmão. Se é para Deus, então faça o seu melhor. Se é para Deus, seja o melhor líder de célula da sua igreja. Se é para Deus, então seja a pessoa mais pontual no culto. Aleluia, aleluia. Se é para Deus, seja excelente como filho, seja excelente por aquilo que Ele te chamou. E como guerreiro também nós precisamos aprender a ter habilidade com a funda. Não vou ficar aqui contando a história, vocês conhecem. Como Davi tinha essa habilidade para derrubar gigantes. Antes de derrubar Golias, ele já tinha derrubado leões, ursos. Ele já era um homem especialista e ele não precisava ficar provando isso, porque ele tinha um espírito excelente. Ele aprendeu a proteger as ovelhas do seu pai. Ele não estava esperando do seu pai aplausos e nem de ninguém. Eu posso falar real para vocês, irmãos? Davi não estava esperando o trono, não. O problema da nossa geração é que a gente faz alguma coisa esperando alguma coisa lá na frente. E Deus, Ele não quer se relacionar com uma geração que espera só o que está lá na frente. Deus, Ele quer se relacionar com aquilo que Ele tem para você agora. Quem está entendendo isso aí, dá uma glória a Deus. Davi, ele fez bem, ele saiu para a guerra. Nós não temos que ter medo de lutar, não, gente. Nós não temos que ter medo de vencer os nossos medos. Eu sempre falo que medo e dor paralisa, a cura está sempre em movimento. Sabe por que você está aqui? Talvez isso não te privou de passar por alguma crise emocional, mas você está aqui porque você crê que enquanto você está caminhando, o Espírito Santo está te curando. Ele está nos curando. Entrar em unidade, coração de Deus, é nós sermos excelentes, desenvolver um espírito de excelência. E eu quero falar dessa segunda característica: desenvolva um profundo espírito de lealdade. Como poeta, nós precisamos, como Davi ali, aprender a buscar o conselho de Deus. E como guerreiro, aprender a obedecer os conselhos de Deus. Porque o coração quebrantado nos leva para o lugar secreto, nos leva para esse lugar de busca, de entrega. Mas quando nós estamos diante de Deus,
nós precisamos aprender a obedecer o que Ele está falando para nós. Porque eu vejo que a autoridade, ela só é constituída quando nós unimos essas duas características na nossa vida. Nós estamos como pessoas completamente dependentes de Deus, nós vamos para o lugar secreto, nós vamos amar o Senhor naquele lugar, nós estamos ali na intimidade, nós estamos abrindo o nosso coração, nós estamos buscando o conselho de Deus, porque há pessoas que também correm o risco de às vezes escolher uma faculdade e nem orar. Graças a Deus tem ninguém aqui nesse auditório. Graças a Deus, né, irmãos? Está escolhendo até orando pelo seu namoro, não ora pelo seu namoro. Não tem ninguém também aqui, graças a Deus. Há pessoas que, tomadas de decisões das mais importantes, as mais simples, seja comprar uma bala. Às vezes a gente está tão cheio de nós mesmos. Nós estamos vivendo muitas vezes como ímpios, se a gente não tomar cuidado. Se nós não estivermos alinhando o coração de Deus, o ímpio é aquele que, o ímpio, né, pio, que fala sobre reverência, sobre temor. Yin é não ter o temor a Deus. Você pode estar vivendo sem buscar o conselho de Deus. Gente, que tragédia é isso. Nós não buscarmos o conselho de Deus nos custa tudo. Buscar o conselho de Deus como um amigo. Davi, lá em 1 Samuel capítulo 30, ele estava lá em Ziclag, ele estava voltando juntamente com a sua tropa. Quando ele chega em Ziclag, onde ele residiu ali por 3 anos, imagina você chegando na sua cidade agora e sabendo uma notícia que a sua cidade está pegando fogo. Está pegando fogo em tudo e pior, foram sequestrados a sua família. Qual seria a sua atitude? Desespero. Então, eu não sei se você já viveu esse cenário, mas Davi viveu. Enquanto ele estava chegando em Ziclag, ele viu aquela cena, aquela tragédia. Já não bastasse aquele ambiente que ele estava vivendo, de olhar tudo aquilo, os amalequitas tinham saqueado tudo, tinham levado as mulheres, os filhos, e ele estava já vivendo aquele ambiente de opressão, o seu próprio exército, os seus valentes, porque foram os valentes que ele escolheu naquele momento para realmente estar com ele, quando ele fugiu de Saul. Quando Deus começou a trazer um espírito excelente para Davi, irmãos, o que aconteceu? Saul, espírito de inveja entrou no coração de Saul, e ele começou a perseguir a Saul. Saul se uniu aos seus valentes, e ele precisou fugir para o deserto. E neste momento que ele está vivendo com seus valentes, a sua própria tropa olha para ele e começa a ameaçá-lo. O culpado de tudo isso é você. Você imagina alguém que está vivendo já um cenário de opressão, e ele olha para os seus principais confidentes, homens leais, entre aspas, e estão ameaçando ele naquele momento. Por isso que nós precisamos ser uma geração que desenvolva um profundo espírito de lealdade, irmãos. Um profundo espírito de lealdade, porque lealdade, ela começa com Deus. Ser leal a Deus, ela influencia em todos os outros relacionamentos. Quando você é leal a Deus, você é leal a todas as outras relações da sua vida. Por Davi desenvolver lealdade com Deus, por ele ser um homem leal a Deus, ele não se importou, irmãos, no momento que ele estava lá atrás das malhadas, cuidando do rebanho do seu pai, e o próprio pai esqueceu dele, quando Samuel queria ungir um rei para Israel, e ele já tinha apresentado todos os seus irmãos para Samuel, ele já tinha passado todo mundo ali, porque Samuel, ele estava olhando de alguma forma ali, homens que tinham uma apresentação física, como seu pai Jessé. Davi não tinha, porque a Bíblia fala que ele era um menino franzino, ruivo, né? Embora formoso, mas não tinha esse aspecto valente, guerreiro. Só que Deus estava olhando para Davi. Quando Deus ele vai lá e confronta Samuel e fala: Samuel, o homem está olhando para a aparência, mas eu olho para o coração, eu olho para dentro dele. Então Davi, ele está naquele momento leal, porque ele não está preocupado se ele era o próximo rei ou não. Ele só queria fazer com lealdade, com fidelidade, irmãos, aquilo que Deus chamou ele para fazer.
ele não estava preocupado quantas ovelhas ele iria cuidar, ou se aumentar o rebanho, ele só precisava proteger, amar o rebanho do seu pai, ele estava disposto a pagar o preço por aquelas ovelhas quando ele enfrentou outros gigantes ali, ele estava sendo leal a Deus o tempo todo, e neste processo, nós vamos ver aqui, ele entrando nessa cidade agora, ele já está vendo um monte de situação se levantando contra ele, para ele ser desleal. Nós somos tentados todos os dias a ser desleal com Deus, sendo desleais com as pessoas. Nós somos tentados muitas vezes na nossa lealdade, porque a gente acha que o fato de a gente vir à igreja, levantar as nossas mãos e dizer que Ele é santo, nós estamos sendo leais a Deus, e nós nos enganamos quando lá fora nós estamos falando mal um dos outros. Quem está entendendo isso aí? Quando a gente critica, o louvor que nós prestamos para Deus quando nós cantamos, precisa ser o mesmo louvor quando nós fechamos a nossa boca para maledicência. Glória a Deus ou não, irmãos? O mesmo louvor que nós precisamos cantar aqui, sobre a santidade de Deus, precisa ser o mesmo louvor quando o seu líder falhou com você, e você não deixou o seu coração ser dominado pelo diabo. Você não deixou esses pensamentos que falamos aqui entrar. Está vendo? Você está fazendo e não estão te reconhecendo. Está vendo? Que vale a pena? E todo sábado? Vale a pena? Quando a gente deixa alguns desses tipos de pensamentos entrar, Davi tinha todos os motivos, galera. Ele teve motivo, inclusive, tem alguns textos que eu deixei aqui, para ele até matar, inclusive, o próprio Saul. Ele teve motivo. Ele tinha a oportunidade para ele fazer justiça com as suas próprias mãos. Sabe por que tem pessoas que não estão marcando a sua geração e não estão vivendo esse propósito de Deus? Porque elas querem queimar etapas. Por a gente não ouvir o conselho de Deus, nós estamos fazendo do nosso jeito e nós estamos matando os sonhos legítimos de Deus, porque a gente está tentando fazer na força do nosso braço e não no poder do Espírito Santo. E nós precisamos prestar atenção nisso. O que é que eu estou fazendo na força do homem, que eu não estou depositando na dependência do Espírito? Hoje eu vim aqui disposto, junto com você, meu irmão, a me libertar e a rasgar o meu coração diante de Deus, porque eu preciso ser alguém que ouve os conselhos de Deus. Para fazer o desfecho de 1 Samuel 30, sabe o que aconteceu com Davi, irmãos? Ele tinha motivo para ser desleal, matar Saul. Ele teve motivo, inclusive, para falar assim: Deus, seguinte, estou pegando minhas trouxas aqui, estou pegando minhas coisas, e vou cair fora disso aqui. Eu vou voltar lá a ser, sei lá, para onde que eu vou voltar a ser o pastor lá das ovelhas do meu pai, eu vou fazer, porque sabe o que está acontecendo isso aqui? Eu não estou vendo. Ele tinha motivos para isso, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tinha motivo. Ele viu ali seus valentes falando assim: você é o responsável por isso. Ele podia falar: esses caras que estão comigo, que o Senhor falou que seriam homens fiéis, esses caras estão me criticando. Ele tinha esse motivo, se ele não fosse alguém que, como um poeta, tinha um coração quebrantado e buscasse o conselho de Deus. Mas Davi, ele sabia onde era a fonte dele. Ele foi para o lugar secreto buscar o conselho de Deus. E a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, que enquanto Davi estava orando, a Bíblia fala que ele se reanimou no Senhor. Quem pode dar uma glória a Deus? Ele se reanimou no Senhor. Porque é nele que nós recebemos refrigério. Como Pedro diz: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? É nele. Só que Davi não teve a ousadia apenas para buscar o conselho, ele teve também a coragem, como um guerreiro, para obedecer o conselho de Deus. Ele partiu para a guerra, ele venceu o exército amalequita, ele restaurou as crianças e as mulheres. Você vê que Davi, ele não estava preocupado o que as pessoas estavam falando. Ele tinha uma fonte, irmãos, ele tinha um lugar, ele tinha a esperança, a expectativa dele não estava, irmãos, num culto. A expectativa dele estava no Senhor, não estava em pessoas, nem em funções. Ele estava no Senhor o tempo todo, e ele buscou o Senhor.
Sabe, eu vivi alguns momentos como esse que eu percebi aqui, caminhando para o final, como Davi. Durante a pandemia, o Senhor começou a me esmiuçar, a tratar muito o meu coração. Por vezes nós estamos tão, de alguma forma, criando tanta expectativa por coisas ou situações. Nós somos muito especialistas numa coisa que muitas vezes Deus não quer que a gente seja, quando a gente cria cenários que Ele não está criando para nós. Porque a gente fica tentando desenhar o futuro de uma forma onde a gente não está orando, onde a gente só está fazendo planos, que não é pecado, pelo contrário, é bênção quando nós fazemos planos, entenda isso, mas a gente não está ali dependendo para ouvir a voz de Deus, desenvolvendo. E durante esses anos de pandemia, eu passei um desafio muito grande dentro da minha família. Minha sogra estava com câncer, e eu lembrei muito dessa passagem, Davi em Ziclag. Tudo estava despedaçando. Mas, como o Gustavo subiu aqui nessa noite e falou, nós vamos precisar aprender a ser uma geração, irmãos, que não depende de circunstâncias para ser feliz. Eu nem sei se tem gente que foi chamado para morrer aqui, mas nós precisamos estar prontos para a gente entregar a nossa vida por completo para Deus. E quando eu estava diante da ameaça da morte em relação à minha sogra, o meu cunhado, meu amigo, 37 anos, teve Covid. E em uma semana, ele estava no caixão. Nós passamos por desafios grandes, e eu via o tempo todo no secreto, como esse é o lugar da nossa inspiração, como quando Deus é a nossa fonte de inspiração, nada mais importa se o mundo está caindo ao nosso redor, irmãos. Cuidado com a promessa de um evangelho que não é aquilo que Cristo falou para nós vivermos, porque Ele fala que nesse mundo nós teremos aflição. Mas Ele fala deste, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, irmãos. Este bom ânimo acontece aonde? Me diz aonde? Porque você é líder de célula? Também, é a bênção. Porque eu sou um líder que ministra louvor na igreja. Será que este bom ânimo tem a ver com a função, o cargo que eu ocupo na igreja? Este bom ânimo tem a ver com as circunstâncias da minha vida. Quando, por exemplo, quando eu vi aqui esse texto, eu lembrei, eu passei por um quadro depressivo na minha vida. Cara, é terrível. Quem passou sabe disso. E deixa eu falar uma coisa, muitas pessoas às vezes só se afundaram mais porque algumas pessoas falam, você tem que ter fé. Como se você não tivesse, porque depressão não é questão de falta de fé. Mas você precisa andar com Jesus até mesmo no deserto. E eu aprendi a andar com Jesus nesse tempo, onde eu passei por um quadro depressivo lá atrás. Alguns de vocês cantaram, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Quem lembra disso? Ninguém. Amém. Alguns. Nós cantamos isso no encontrão. Busca para cima. Nossa, o Samuca fez quando ele comprou o apartamento dele. Quando ele teve um filho ou ele casou com a Gabi. Não é bom a gente fazer músicas de alegria quando a gente tem conquista, sim ou não, irmãos? Mas sabe quando essa música surgiu? Essa música ela foi a cura da minha depressão. Quando eu estava no momento mais triste da minha vida, o Espírito Santo se revelou através de um salmo davídico, de 9:2, e falou, eu sou a tua alegria. Eu sou o seu prazer. Por que você está aí? Você é meu filho, eu quero que você se levante e você comece a me adorar. Eu lembro que eu saí da minha cama e eu comecei a cantar essa música. Comecei a cantar e declarar, em ti me aquilo foi cura para minha alma. Eu creio que Deus está levantando uma geração que tenha histórias pesadíssimas para contar, não por causa da sua história pesada, mas porque você superou os desafios, os dias mais tristes da sua vida no secreto com Deus. Você vai falar, Ele se revelou a mim. Eu lembro aquele dia que
eu encontrei Jesus, que eu experimentei Jesus, que Ele se revelou a mim, eu vi Ele como um pai, eu conheci Ele, como Davi conheceu. Davi não se poupou em falar assim, dando até ordem para a sua alma: alma, porque você está batida, espera em Deus, confia em Deus, que Ele vai prometer aquilo que Ele falou. Nós precisamos ser uma geração que confie muito mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias que a gente vive hoje. Que a gente olha mais para a palavra e a gente aprenda a mudar ambientes por causa da palavra e não por causa das circunstâncias. Não, os ambientes não são favoráveis até Deus levantar homens e mulheres que confiem na palavra e declarem a palavra. Ele talvez permitiu isso na tua vida, desertos, situações que você não sabia que ia passar, simplesmente porque Ele queria se revelar a você. Não era para a sua morte, não era para a sua destruição, mas é porque é a oportunidade de Deus para você conhecer Ele como você nunca conheceu. É assim que Deus quer fazer, seja na conquista, seja nos momentos de deserto, não importa, nós estamos aqui. Como Davi estava, sendo leal a Deus, e tinha todos os motivos para ser desleal, inclusive com aquelas pessoas que estavam no seu lado. Quando eu vi isso acontecer na minha vida, irmãos, eu comecei a adorar a Deus. Eu lembro que quando minha sogra estava indo, eu vou ser bem breve, nós estávamos num quarto, e um mês depois que meu cunhado faleceu, ela não suportou o tratamento do câncer, avançou muito. E eu lembro que eu levantei numa segunda-feira. Eu estava no meu tempo de intimidade com Deus, né? Falei: Senhor, revela os teus planos sobre a minha sogra, sobre a minha casa. Eu tinha tido algumas visões de Deus sobre ela. Eu falei: Senhor, vai trazendo isso como confirmação, nós vamos orar, tua palavra confirma. Eu lembro que eu levantei numa segunda angustiado e falava isso para Deus. E ali o Espírito Santo falou comigo através de uma palavra, e depois Ele confirmou no meu espírito dizendo assim: essa semana será decisiva. E aquilo de alguma forma trouxe paz no meu coração, porque nós estávamos indo assim pelas madrugadas dos hospitais com ela. Ela já estava se vendo num tempo de cadeira de rodas, para uma mulher que sempre foi uma guerreira, uma mulher que sempre serviu a gente, vocês sabem como que é. Então, para resumir a história, eu lembro que os pastores, o Randy, tinha vindo aqui em Ermelino, e eu fiz também mais um propósito com Deus. Falei: Senhor, se tudo aquilo que o Senhor me falou na segunda-feira, eu queria que alguns dos pastores dele fossem na casa do meu sogro. Eu fui muito ousado em orar isso. E eu lembro que de alguma forma eu estava lá e eu conversei com as líderes, lá falei com o pastor Nadinho, e simplesmente aconteceu isso, irmãos. Alguns dos pastores, um pastor e mais 3 membros da equipe foram na casa do meu sogro. E estava a gente lá à tarde, ficamos 2 horas em adoração a Jesus. Minha sogra deitada naquela cama, e eu já não via ela fazendo, meu sogro é testemunha disso, fazendo movimentos com a sua perna há muito tempo, e ela começou a mover as suas pernas. Eu falei: Senhor, o que vai acontecer aqui? E ela moveu as pernas, e ela começou a mover as pernas. Eu falei: Senhor, está acontecendo alguma coisa aqui. Mas aí o Espírito Santo trouxe convicção no meu coração e falou assim: eu estou trazendo ela para mim. Ninguém dá glória a Deus nessa hora, né, irmãos? É triste. Mas por quê? Porque a gente precisa entender que Deus, quando tem um plano, o plano dele é perfeito, irmãos. Não é sobre aquilo que eu quero, mas sobre depender do que Ele quer fazer. Estar alinhado com o coração de Deus é saber que Ele tem o melhor para nós o tempo todo. Ele sabe. E eu estava adorando a Deus ali naquele quarto, e o Senhor falou assim: sabe por que eu permiti ela mexer as pernas? Para mostrar que eu tenho poder para levantar ela daí. Mas existia algo melhor, e o melhor de Deus foi recolher ela para si. Quem está entendendo isso? Irmãos, eu lembro que aquela tarde, foi a última tarde que eu me encontrei com a minha sogra. Eu olhei nos olhos dela, falei: sogra, tem alguma coisa na tua alma que você precisava liberar? E ela virou para mim e falou: não,
eu estou muito bem. E os olhos dela parecia que estavam contemplando a beleza de Jesus naquele quarto. E um dos pastores falou, eu estou vendo ela como uma criança no colo do pai. Ele falava isso, eu estou vendo ela como uma criança no colo do pai. A Gabi estava em vídeo e aquilo ali foi enchendo o nosso coração. Entrou um tio dela que estava com câncer e nós oramos por ele ali também, para a glória de Deus, ele está curado hoje. Mas o propósito de Deus na vida da minha sogra era o tempo dela, o ciclo dela, que ela fez, foi algo sobrenatural e deixou legados. Quando eu estava, 2 dias depois, o Senhor recolheu. Eu estava indo pregar lá em São Mateus, a hora que o meu sogro ligou para a Gabi, falando, nós estamos indo para o hospital, que sua mãe está com insuficiência respiratória. E aí o Espírito Santo falou, está chegando a hora. O meu espírito, eu estava indo pregar uma conferência lá em São Mateus, e Deus falando, se alegre em mim, porque eu estou trazendo ela para mim. E eu comecei a dar risada dentro do carro, irmãos. Eu chorava e ria junto com o irmão. O irmão falou, o que está acontecendo? Ele não estava entendendo nada. Eu falei, Deus é maravilhoso. Cara, eu acho que ele vai levar minha sogra. Eu falei, que é isso, cara? O que está acontecendo, cara? Só um cara que é maluco. Gente, esse encontro aqui é para maluco. Quem é louco por Jesus aqui? Nós não entendemos, mas se você está ali nele, você vai começar a entender que o plano dele é poderoso. E eu comecei há uma paz do Espírito, há uma paz de consolo do Espírito. Eu posso dizer, é real, há uma paz de consolo do Espírito para aqueles que choram. Porque a presença de Deus, na sua presença, há plenitude de alegria. Deus não conhece a tristeza, embora Ele quer repartir o coração dEle, a dor no coração dEle, para a humanidade conosco, mas nele há fonte de alegria. Por mais que nós vamos chorar, por mais que nós vamos viver o luto, por mais que nós não vamos disfarçar que está tudo bem, mas se você está nele, você vai receber uma paz sobrenatural e uma alegria transbordante sem igual. E a gente vai viver isso como geração, e eu quero orar sobre isso, para que a gente possa ser uma geração que ame como Davi amou, aprendendo a obedecer o conselho de Deus. Quando Deus falou comigo, ore por alguém que está enfermo, eu fui buscar o conselho de Deus. Deus, o Senhor quer usar minha vida? Quero. Então é o seguinte, você vai orar por aquela pessoa. Aí eu falei, e agora? Por que eu fui buscar o conselho de Deus? Porque quando Deus fala, irmão, agora o problema não é buscar, é obedecer, sim ou não? A autoridade não é gerada apenas quando a gente busca, mas quando a gente unido com o coração de Deus, a gente obedece. Ali você vai ver o milagre, porque fé é risco. Um monte de gente vai correr risco aqui nessa noite, porque você vai orar por mais pessoas que você não curou. Ninguém creu, aleluia. Então vou embora agora. Não... Você vai orar por mais pessoas que você não curou, irmão. Você vai falar para mais pessoas que você nunca teve coragem. É isso. Por último, para nós orarmos aqui. Por último, desenvolva um profundo espírito de devoção. Eu creio que Davi, ele amou mais a presença de Deus do que os sonhos de Deus. Se Deus tirasse de nós aquele sonho que a gente tanto espera, qual seria a nossa resposta? Eu não estou preparado para essa conversa, Samuca. Por que a gente não está preparado, irmãos? Porque nós precisamos ser uma geração que ama o Senhor no secreto, que conheça Ele, conhecer a Deus e os seus valores, unido com o coração de Deus. Davi não estava preocupado, eu posso falar com toda clareza, Davi não estava preocupado com o trono. O propósito de Davi não mudou desde quando ele era um pastor de ovelhas até quando ele se tornou rei de Israel. A única ocupação que ele tinha é: eu quero amar mais a sua presença do que os teus sonhos. Eu quero que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor seja suficiente na minha vida. Irmãos, Jesus é suficiente para você? Será que Ele é suficiente para mim e para nós? Ou se assim a gente não se sente completo porque a gente não tem uma esposa? Ou a gente precisa de mais uma faculdade? Ou a gente precisa de mais um sonho? Nossa geração vive nessa loucura. Não é, gente, eu não estou pregando contra sonho, não. O que eu estou falando é: Ele precisa ser suficiente para nós.
nós precisamos aprender a amar mais a Deus, a presença de Deus, do que os seus sonhos. E como guerreiro, eu creio que Davi, ele aprendeu ali, ele foi um dos homens mais ousados do Antigo Testamento, porque ele aprendeu a abraçar a graça de Deus. O maior gigante que Davi teve que derrubar não foi Golias, irmão, pode ter certeza disso. Ele teve que derrubar a sua alma, quando ele dizia assim: por que está ansiosa, minha alma? Quando a ansiedade me dominava, o Senhor me visitou no meu íntimo e trouxe alívio à minha alma. Amém, irmãos? O maior gigante que Davi precisou derrubar era os anseios errados da alma. Nossa alma nos dá sugestões bizarras. Por exemplo, você está num culto como esse e fala assim: nossa, o guitarrista acabou de errar. Lógico que não vai acontecer. Pô, mas essa versão é melhor que a outra. A gente fica estudando o que está acontecendo às vezes no culto. Nossa, o pastor falou aquela palavra, meu Deus, ele errou. O que está mais cheio de meme na internet, não é verdade? Eu dou risada de vários, mas assim, confessando para vocês. Mas a nossa alma fica querendo dar um monte de sugestão. Você é melhor. Por que com ele e não comigo? Ah, porque isso nunca acontece. Já viu a geração do nunca? Nunca. Muita gente está sepultando o que Deus quer fazer nos nossos cultos, porque está alimentando uma mentira, dizendo nunca. Será que eu vou ser batizado no Espírito Santo? Será que Deus pode ser, eu posso ser um canal de Deus na minha casa, por exemplo? Coisas que a gente acha um absurdo, que Deus não teria tamanho poder para fazer isso, porque nós estamos ouvindo sugestões da nossa alma. Nós estamos olhando para a nossa alma. Davi precisou aprender também a governar, porque ele passou por processos difíceis, tanto que ele também caiu, ele errou, irmãos, vocês sabem disso. Ele estava lá na sacada, na varanda, depois de conquistar a coroa. Agora conquistei. O pior não é quando a gente está buscando no meio do processo, o pior é quando a gente chegou no lugar que a gente queria. Os perigos começam quando a gente acha que nós já chegamos na plenitude. Está entendendo isso, irmãos? Quando a gente acha que a gente já viveu tudo, e a gente fala: não, já conheço a Deus, e beleza. Eu lembro quando eu era aquele pastor lá atrás, quando eu cuidava das ovelhas. Puxa, que legal. Quantas experiências que eu tive com Deus, André. É quando Davi podia dizer isso para nós. Se eu perguntasse para ele aqui no podcast: e aí, Davi, quais as suas maiores experiências com Deus? Talvez ele ia ter dificuldade de tantas coisas que ele viveu, mas nós podemos falar o seguinte: cara, eu lembro de tudo, agora eu cheguei no trono. E lá no trono ele se distraiu por uma estação da vida dele, quando os reis que precisavam estar na guerra, lutando, sendo guerreiros, ele esqueceu dessa característica, e ele ficou lá na sacada do seu palácio. E foi quando ele olhou para Batseba, e ele cobiçou a mulher de Urias, e ele deixou o pecado entrar no seu coração. Ele concebeu o pecado, ele poderia ter matado o pecado no seu pensamento, mas ele deixou aquilo entrar no seu coração, e ele cometeu aquele adultério, e ele provocou a morte de Urias e todas as outras coisas que vocês sabem. Gente, ele também passou por esse processo, mas nós precisamos entender: quando Deus nos chamou para um propósito, a gente não pode deixar as distrações nos tirar do chamado, irmão, porque toda distração que tenta entrar no meio do chamado, certamente pode gerar a morte da nossa vida. E Davi, ele precisou se preocupar, unido com o coração de Deus. Ele falou: Senhor, o arrependimento de Davi, ele não ficou brincando com o pecado. Quando ele voltou para o lugar que Deus queria que ele estivesse. Falou assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Salmos 27. Era um homem que realmente ele voltou, ele precisou ser confrontado do seu pecado. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Enquanto Davi não reconheceu o seu pecado, ele falou: enquanto eu me calei, Salmos 32, os meus ossos começaram a se secar, há uma angústia na minha alma, Salmos 32. Mas aqui a gente pode ver o que Deus fez com Davi, quando ele voltou para o lugar onde Deus queria que ele nunca saísse. E o lugar que ele nunca saísse não era do trono, não, irmãos, era da dependência da sua presença, era de depender da sua direção e dos seus conselhos, é de ter Deus como aquele que realmente é a fonte da sabedoria e do conhecimento. E quando Deus trouxe ele de volta, eu quero fazer essa oração juntamente com você nessa noite, unido com o coração de Deus. Salmo 51, versículo 10. Essa oração é a oração de confissão de Davi.
ele pede para Deus construir algumas coisas dentro dele. Porque quando ele se viu naquele lugar, que a sua alma tentou dominar os seus anseios, quando ele não governou bem a sua alma, ele foi dominado pelo pecado. Nós precisamos ser uma geração que governa bem as nossas almas, que governa bem o nosso corpo para a glória de Deus, que ame mais a presença de Deus do que os sonhos de Deus. E eu vou voltar naquele versículo antes de ler Salmo 51. Atos 15:16 ele fala: o lugar que eu quero restaurar é o tabernáculo de Davi, porque estava caído. Sabe por que Deus está dizendo isso? Davi, quando ele estava reinando, Davi ele amava tanto a presença de Deus que ele não, quando os reis de Israel eram estabelecidos, a arca ficava no lugar e os reis reinavam de Jerusalém. Ele pediu para tirar a arca lá de Quiriate para trazer a Jerusalém, porque ele queria que a arca da presença estivesse diante dele. Ele não amava mais o trono do que a presença. Ele queria a presença mais do que o trono. Ele falou: a arca não vai ficar longe, a presença não vai ficar longe. Eu quero estar nesse lugar. Havia sacrifícios que os reis faziam de louvor a Deus. Davi fez apenas um. Era como se ele estivesse entrando na sala do trono da graça de Deus. Por isso que eu falei que ele abraçou a graça, porque um homem que não teve o mesmo privilégio que eu e você. Naquela época o Espírito Santo não habitava, ele visitava. Mas Davi amava tanto a presença de Deus que ele pediu a um sacrifício, como se fosse uma representação, uma revelação espiritual, dizendo o seguinte: apenas um sacrifício é suficiente, porque o restante do reinado de Davi havia adoração intensa. Antigamente só o sumo sacerdote podia entrar diante da presença do Santo dos Santos, o sumo sacerdote, e ele trouxe a arca, a presença de Deus, para que todos os outros tivessem acesso e adorassem ao Senhor intensamente. O que ele está dizendo? Hoje nós estamos vivendo nessa era, irmãos. Nós entendemos que Cristo Jesus, Ele foi o Cordeiro de Deus que veio e morreu por mim e por você, e Ele tirou o pecado do mundo, e hoje o véu do templo foi rasgado, irmãos. Nós temos hoje acesso à presença de Deus, porque Ele subiu aos céus, mas Ele deixou o Espírito Santo em nós, e hoje nós não somos apenas, o Espírito Santo não é visitação, o Espírito Santo é morada, Ele é a habitação de Deus em nós. E isso que ele viu 1000 anos antes de Jesus vir, quando ele olha para Salmo 51 e a oração dele mais sincera, de confissão, dizendo: cria em mim, versículo 10, Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Quantos querem esse coração, esse espírito? Eu quero um espírito que não se desvia para a direita, para a esquerda, em retidão a ti. Ele fala: não me expulses da sua presença, e nunca mais. Eu imagino o anseio dele dizendo: nunca mais te retires de mim o teu Espírito Santo. Ele estava pedindo algo que eu e você temos acesso hoje, para a glória de Deus, irmãos. Eu e você podemos viver intensamente 24 horas. O Espírito Santo, ele não sai, ele está aqui nesse lugar, ele está em nós. Ele está dizendo assim: Senhor, me sustenta novamente com o espírito voluntário e devolva a alegria, alegria, alegria da salvação. E fala: então ensinarei os transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Você percebeu que a missão só vem depois disso tudo? Quem está entendendo isso? Não que a gente vai estar perfeito para falar de Jesus, mas não tem como a gente querer fazer força pelos nossos esforços, se Deus não constrói em nós um coração puro. Porque ninguém que tem um coração puro consegue enxergar alguém que está impuro, entende? Consegue enxergar alguém que precisa e carece da graça de Deus. Nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus quer fazer na nossa geração, irmãos. Quem está comigo nesse compromisso nessa noite? Nós precisamos pedir: Senhor, não tires, porque Ele não vai tirar, mas nós precisamos ser uma geração que anseia em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não importa se você vai, eu não sei qual a notícia que você vai receber, eu não sei, mas eu sei de uma coisa:
que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sei quais as notícias você vai receber ainda da tua vida, mas uma coisa é certa, eu creio que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esses dias eu estava com tanto ativismo, irmãos, confessando aqui meu pecado, que quando Deus me encontrou naquele lugar secreto, irmão, às vezes a gente fica tanto tempo para se esforçar, né? Ai, Senhor, será que o Senhor vai me receber de volta? Quem já fez essa pergunta? Você precisa entender a palavra. A palavra de Deus é o seguinte: uma vez que você se tornou filho de Deus, Ele está de braços abertos para você. Eu não entro na casa do meu pai, irmão, e falo assim: pai, dá uma licencinha para eu abrir a geladeira. O pai tem presentes para nós que a gente nem merecia. Meu pai me surpreende. Eu abro a geladeira porque não é porque eu estou casado e esqueci dele. Eu tenho acesso. O pai não muda. E não importa que tipo de pai você teve, Deus ele é perfeito. E Ele quer nos derramar presentes poderosos para nós essa noite. Eu queria convidar você a ficar em pé juntamente comigo. Oh, Deus. Eu estou confessando várias coisas, talvez que eu não contei em outros lugares aqui para vocês hoje. Na minha sogra talvez tenha algumas coisas que eu não conto assim, né? Mas eu entendi que era para trazer isso nessa noite. E toda vez que eu subo num lugar como esse, eu peço sempre temor a Deus. Que talvez hoje vocês me olham como um pastor, mas Jesus me vê como um menino, uma criança no colo dele, no colo do Pai. E é isso que eu quero que você sonhe. Há pessoas aqui que um dia Deus vai levantar para serem pastores, profetas, seja o que for, mas que isso nunca roube o nosso coração, mais do que a gente ser o que nós já temos e somos nele. E nós temos tudo hoje, tudo. E toda vez que eu subo aqui eu lembro quando o Espírito Santo me tocou pela primeira vez, irmãos. E aquilo vai alimentando, trazendo memórias, sempre no meu secreto. E eu posso dizer que eu já tive muitas experiências lindas com Jesus, mas essa nunca vai morrer. Eu queria te convidar nessa noite. Se você quer ser uma geração, eu poderia fazer vários convites aqui, mas ame mais a presença de Deus do que os sonhos de Deus. Esse é o principal convite. Que a gente pode sair daqui num mag como esse, talvez você vai receber uma notícia que você não esperava. Você nunca mais vai ser surpreendido depois de você decidir isso, pode ter certeza. Porque toda vez que eu esperava Deus fazer alguma coisa, até ser usado, poxa, quantas pessoas, hoje nós oramos, foi curado, a gente vai ver, não vai ver, mas a presença dele é maravilhosa, ela é maior do que tudo. Eu nunca mais cheguei na minha casa depois de um culto, irmãos, nunca mais e fui dormir direto. Confesso para vocês, diante de Deus, sempre dobro os meus joelhos, e ali eu fico pelo menos uns 15, 20, mais às vezes chorando, dizendo: Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor permitiu meus olhos ver, obrigado por aquilo que eu também não vi, mas eu sei que o Senhor fez. Obrigado porque o Espírito Santo está comigo hoje. Eu acabei de pregar e o Espírito Santo está comigo agora de novo. O Senhor está comigo aqui. Eu posso acordar e o Senhor está comigo novamente. O Senhor está comigo enquanto eu durmo. Senhor, eu quero amar mais a Tua presença. Isso tem revolucionado, irmãos. Eu quero viver isso. Eu não quero que nada roube, sabe, a minha atenção. Eu creio e eu quero fazer esse apelo nessa noite. Você quer ser uma geração que ama mais a presença do que os sonhos de Deus. Talvez tem gente aqui que fala assim: eu preciso conhecer lá. Não importa de onde você está, de que lugar que você está saindo, entende? Dessa estação de conhecer a Deus, não importa, porque eu já fui como muitos de vocês e até hoje eu estou conhecendo, não sei, irmão, quanto mais eu conheço, mais eu falo: Senhor, eu preciso conhecer mais o Senhor.
Se você quer isso, eu queria que você não só levantasse suas mãos, mas se desse um passo aqui, se puder, né? A gente pode se juntar aqui à frente. Dê um passo, vem aqui à frente. Sei que não vai caber todo mundo, mas a gente dá um passo de fé aqui. Quero chamar aqui o Gu, o André, está orando. Nós declaramos isso ao Senhor. Dê um passo, vem aqui à frente. Se você quer mais amar a presença de Deus, mais do que os sonhos de Deus, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Mais. Oh, Senhor. Oh, Deus. Minha alma já tentou me roubar muitas vezes. Eu posso dizer que ela vai tentar nos roubar a vida inteira, né? Porque o coração do homem é enganoso. Ele vai tentar sugerir tantas coisas pra gente, né, Flá? E a gente pode sair frustrado, ou a gente pode sair mais feliz. Tudo depende para onde você vai olhar. Se você olhar para o culto, você pode sair feliz ou frustrado, mas se olhar para Jesus, você vai sair sempre feliz. Isso é o nosso sustento, é a nossa alegria. Há magas que a gente não vê, mas eu saio de lá olhando para Jesus e falo: Deus, obrigado pela oportunidade. Mas há magas que a gente vê também, e não importa sobre o que a gente vê, mas sobre nós olharmos e amarmos a presença de Deus. Eu queria convidar você agora, enquanto o louvor vai ministrar aqui, a você fechar os seus olhos, a você levantar as suas mãos e começar a se entregar agora. Entrega, talvez a melhor forma de você começar a amar a presença ainda mais do que os sonhos, é você entregar os teus sonhos para Ele. É de você entregar suas expectativas para Ele. Vai falando: Senhor, eu coloco diante de Ti agora um tempo para nós realmente sairmos deste encontrão aqui regional, para nós entregarmos as nossas expectativas a Ele, entregarmos tudo a Ele, entregarmos tudo agora a Ele. Comece a orar, comece a entregar. Vamos levantar a nossa voz aqui diante do Senhor, como uma geração que ame a sua presença. Enquanto eles vão ministrar, você comece a orar.